Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Scout for Win. Hoje estou aqui habitualmente com o Pedro Menezes. Bem, olá a todos, olá ao Tiago. E se calhar vamos começar aqui pelo tema incontornável, que é o campeonato ganho pelo Sporting, passados 19 anos. Queria destacar que, a meu ver, é mérito, em primeiro lugar, da estrutura e da direção Varandas e o Viana, juntamente com o Ruben Amorim. Para mim foi fundamental esta sintonia entre ambos. Primeiro, achar que o Ruben Amorim se calhar não estava no Sporting, se não fosse o Viana, devido à sua grande amizade que tem e devido o Viana já devia conhecer muito bem o trabalho e as ideias de Ruben Amorim e quis trazê-las para o Sporting. Depois, mérito ao presidente Frederico Varandas, que traz o governo consigo para ser ele a gerir a parte do futebol do Sporting, e tem dado certo até ao momento, pelo menos. E nota-se que tem uma boa sintonia entre os três, e acho que isso é um dos grandes pilares para qualquer clube e qualquer empresa, mas neste caso no desporto e num clube, que é a sintonia entre a direção, estrutura, treinador e balneário. Acho que estão todos em sintonia no que querem e sabem o que é preciso para ganhar. Depois, a ausência de competições europeias, e acho que isso foi também fundamental para o calendário do Sporting, porque tinha tempo para descansar, para recuperar os jogadores, para fazer o treino e melhorar os jogadores e o sistema tático do Ruben Amorim, que foi só um e apenas um ao longo do campeonato todo, que era a linha de 5 a defender, a linha de 3 a atacar, e que estava muito bem oleada, e o Sporting não precisava de muitas oportunidades para fazer golo, e depois a defendia bem num bloco compacto, seguro, e tinha muita qualidade também nas transições. Isso foi fundamental para o Sporting. Depois a estabilidade também que o Sporting não tinha há muitos anos, em que também se calhar devido um pouco à falta de adeptos, mas acho que isso nunca é benéfico para um clube. Mas o Sporting teve uma estabilidade dos adeptos com a direção, que já não se via há muito tempo, e deixou trabalhar a equipa em sossego, sem grandes conflitos entre ambos, o que também ajudou muito o balneário do Sporting a manter-se focado no que era importante. A política de transferências, que vem ao de encontro à estabilidade direcional que o Sporting teve com o Ruben Amorim, que era o treinador, que acho que foi fundamental, e cada peça contratada para o plantel teve o aval do Ruben Amorim, e notou-se isso, que encaixava e entrava muito bem no plantel, com uma mistura de talento jovem com a experiência de Antunes, da Adá, Fedal, o próprio Coates, que também já era lá, mas traz experiência. Trouxe-me Paulinho em janeiro, também veio trazer experiência, embora eu acho que não tenha sido uma boa contratação. Trouxe a experiência ao ataque leonino, e acho que foi, no fundo foi isso. Depois também, a uma época que o Benfica tem muito irregular, que não conseguiu lutar com o Sporting a partir de janeiro. O Futebol Clube Porto também tinha um plantel muito abaixo da qualidade que o Futebol Clube Porto costuma ter, e ao ir tão longe nas competições europeias, que foi um grande feito para o Sérgio Conceição. Era muito curto e notou-se que o Porto tinha dificuldades. Depois do que tu acabaste de dizer, acho que não há muito mais a acrescentar. Só acho que a tua análise foi muito completa. Só acrescentar aqui aquela típica frase que se ouve muito: ataques ganham jogos, defesas ganham campeonatos. E acho que foi isso que acabou por dar este campeonato ao Sporting, que foi a defesa. O Sporting até agora, a 2 jornadas do fim, tem apenas 15 golos sofridos, e não foi o melhor ataque, não foi a equipa que criou mais oportunidades de golo, mas foi a equipa que defendeu melhor e foi mais constante ao longo do campeonato. Por isso acho que o campeonato é merecido para o lado do Sporting, que já não ganhava, como tu disseste, há 19 anos, e acho que nós conseguimos ver, e transparecia que o ambiente que se vivia para os lados de Alvalade era melhor do que nunca, e melhor do que todos os anos passados que temos acompanhado. Exato, houve uma estabilidade, pá, com o Sporting entre os adeptos e o Sporting, que já não se via há muito tempo, que havia muitos conflitos, muitas fações dentro do Sporting a apoiar candidatos diferentes, e creio que deram o benefício da dúvida agora ao Varandas, quando a equipa estava no primeiro lugar, e ver onde é que conseguiam chegar. E também os bons resultados ajudam a esse bom ambiente. Claro. Se o Ruben Amorim chegasse e não obtivesse bons resultados, agora estava tudo não tenho dúvidas, e aliás eu nunca vi um treinador, quando é coroado campeão, a avisar os adeptos logo, quando é campeão, a dizer: atenção, que para o ano, se começarmos a perder, vamos continuar a apoiar a equipa e não entrar como entrava no ano passado. E é isso. Exato. As vitórias ajudam muito. Mas isso é o futebol. Os adeptos acabam muito por viver muito o presente e esquecer-se rapidamente do passado. E acho que não é por uns maus resultados da época que vem, se acontecerem, que o Ruben Amorim vai deixar de
ter feito este trabalho excelente que fez esta época. Repare-se no Benfica, foi tetracampeão e não se metia em causa o trabalho de Luís Filipe Vieira. Agora há 3 anos que não ganha, há 3 anos que se coloca e todos os anos, todos os dias, e há uma guerra aberta no Benfica com isso. Lá está, a equipa não ganha, toda a gente critica. O próprio Sérgio Conceição, quando ganha, é elogiado pelos adeptos do Futebol Clube do Porto, quando perde, é completamente, parece que maltratado pelos adeptos do Futebol Clube do Porto, na generalidade. Mas é como tudo. Queria só aqui destacar uma coisa que tu disseste, que era o Sporting não criou muitas oportunidades de golo. É verdade, o Sporting, a maior parte dos jogos, ganhou por diferença de um golo, mas o problema era mesmo esse. É que o Sporting não precisava de criar muito para marcar. Criar uma vez, fazia um golo. E depois era como tu disseste muito bem, a defesa foi fantástica e aguentou-se bem do início ao fim da época. Foi como nós falámos diversas vezes aqui, por exemplo, do Benfica, que era das equipas da Europa que mais criava oportunidades, mas não as conseguia concretizar. O Sporting conseguia concretizar essas poucas oportunidades que criava às vezes nos jogos e depois tinha uma grande coesão defensiva que marcava 2 golos e conseguia defender esse resultado muito bem, sem o adversário quase criar nenhum perigo à baliza leonina. Sim, o Sporting de facto foi fenomenal, mas eu acho que há aqui um ponto fulcral no campeonato do Sporting, que é a saída das competições europeias. E eu acho que quando o Ruben Amorim percebeu-se que a equipa estava num surto de Covid, o Sporting no início da época teve alguns problemas com Covid, não sei quantos jogadores foram certos, mas eram alguns. E foram mais de 10, acho eu. Pois, embora seja o Last Cleanse, tudo bem, mas eu acho que o Ruben Amorim e a própria direção, Frederico Brancos e Viana, perceberam se calhar mais valia abdicar daquele jogo com o Last Cleanse, se tivesse a correr mal, para apostar forte no campeonato, do que estar a dar tudo, com tantas ausências que não ia ser fácil, e sabiam perfeitamente que não iam ganhar a Liga Europa. Não estou a dizer que abdicaram de propósito, porque óbvio que não, que era muito dinheiro que ia entrar em Alvalade, muito como quem diz, para o Sporting dava jeito, como ainda agora dá. Mas acho que quando há esse surto de Covid, o Ruben Amorim começou a pensar mais à frente e não tanto naquele jogo do Las Calins, porque sabia que se tivesse este avanço com os seus adversários, que até janeiro Benfica, Porto e Braga tiveram muitos jogos e foram irregulares no campeonato, o Sporting podia aproveitar. Sim. E aproveitou muito bem esse balanço. Exato, acabou por ser benéfico para o Sporting, ainda por cima para um treinador como o Ruben Amorim, que embora tenha chegado na época passada não tinha tido assim tanto tempo para implementar as suas ideias, e acho que este tempo que teve a mais durante as semanas e mesmo para a recuperação dos jogadores durante a semana, acho que acabou por ser tudo benéfico para o Sporting conseguir chegar ao título. E o Ruben Amorim, quando entra no Sporting o ano passado, entra em janeiro, creio, não é? Depois de ganhar a Taça da Liga ao serviço do Braga. A equipa não estava bem, o Sporting estava no fundo. Acho que mais difícil do que aquilo era difícil o Sporting bater no fundo naquela época. E depois começa a encaixar nas ideias do Ruben Amorim e o Sporting acaba com 8 vitórias consecutivas, creio, no final da época. E depois com os ajustes que fez no... Ele empatou contra uma equipa em Alvalade e acho que depois perdeu contra o Benfica, mas sim. Não, mas na reta final acho que ganhou 8 jogos seguidos. É capaz, sim. Acho que acabou. Acho que foi algo assim nesse género, que acabou com 8 jogos. E depois no mercado, interviu muito bem com o aval de Frederico Brandas e Hugo Viana. E como matou algumas saídas, como Bruno Fernandes, e depois conseguiu ir muito bem melhorar a equipa. Aproveitar os jovens da formação também. Também, lá está, mostrou, embora não fosse como quisessem fazer, que era uma equipa completamente inexperiente, não era. Mas tinha muita qualidade jovem no plantel. Ela estreou um jogador com 15 anos, creio, ou 16. 16. Isto, embora tenha sido uma questão também política do clube e não assim tanto para a aposta de jovens, mas Nuno Mendes, para mim, é a revelação da época. Acho que ninguém esperava uma época destas de Nuno Mendes. O próprio Porro, tendo 24 anos, creio. 21. É um jovem e já foi chamado à seleção de Espanha. Mas depois tinha lá jogadores como Palhinha, é jovem, mas o Palhinha já tinha experiência da Primeira Liga. O João Mário também era novo, mas já era campeão europeu, já tinha muita experiência da Primeira Liga. Sim, toda ali, aquela defesa principalmente com Adam, Coates e Fedal. Depois também a Luís Neto e foi rotando ao longo da época com o Gonçalo Inácio. Acho que principalmente a defesa era ali o pilar da equipa. Era a base da equipa, era a defesa. Daí para a frente, embora Pode também já tinha experiência de Primeira Liga, Nuno Santos também. Acho que fizeram muito, muito bem. Dá os parabéns ao Sporting, ao Frederico Barandas, o Viana e Ruben Amorim especialmente, e aos adeptos do Sporting. Bem, se calhar avançávamos para o público. O que é que achas desta situação do público na última jornada, não nas 2 últimas? Acho que aqui são temas que envolvem muitas coisas, como por exemplo, agora esta semana ficámos a saber que a final da Liga dos Campeões vai ser no Dragão, coisa que acaba por ser boa para Portugal, mas a UEFA exigia nesse mesmo jogo adeptos no estádio.
E com razão, não há razão para não haver público nos estádios. Só é como tu estavas a dizer, há muitos elementos aqui em razão. E eu não consigo compreender porque é que o governo deixa encher salas de teatro e não deixa encher estádios abertos em que podia, como agora, na última jornada, é 10% da lotação, que acho que pouquíssimo, acho que é ridículo 10%. E depois é na última jornada só para os clubes que estão em casa. Quem tiver a lutar pela Europa ou pela descida ou manutenção não vai ter público, porque vai estar a jogar fora. Claramente isso é muito melhor para a equipa da casa. É mais uma vantagem. E não consigo compreender essa atitude do governo, a não ser, a meu ver, e acho que é por causa disso, é porque há um derby sábado e não querem confusões como aconteceu esta semana. Mas acho que isso não é justo. E depois a Federação também não compreende isto da Federação não insistir mais, porque a Champions League vai ter 12 mil pessoas no Dragão, 6 mil para cada clube, o City e o Exato. Chelsea. E no dia 24 ainda vai ter mais bilhetes à venda para o público em geral. Não consigo compreender como é que se toma uma decisão destas. E lá está, a UEFA está muito bem, 12 mil pessoas, mais o público em geral, isso chega suficientemente para ter as regras todas contra o Covid dentro do Estádio Dragão e para fazer uma festa bonita da Champions League. Eu não compreendo como é que não se deixa haver público nas duas últimas jornadas para ser justo para todos os clubes, para haver verdade esportiva, senão fica em causa a verdade esportiva, e a própria Taça de Portugal, que é a maior festa que nós temos no nosso campeonato. Podia haver público e não vai haver. Não consigo entender estas dualidades de critérios da Federação, do Governo e de quem atua no desporto no nosso país. Acho que a UEFA envolve muitas coisas e por isso acho que a federação para a UEFA acaba por agora eu consigo arranjar a Não, palavra, acaba por ser vulnerável às exigências da UEFA. mas neste caso eu acho que a UEFA tem razão, porque a UEFA exige público, e muito bem, porque Sim, há condições para haver público. Não se mas, por compreende é que não exemplo, há se público no fosse nosso campeonato. em casos normais em que não, a final da Champions não fosse no Dragão, nós íamos acabar a época e não ia haver público. Sim, não ia haver público, isso é Agora só verdade. vai haver público porque a Champions vai ser no Dragão. Claramente, eu compreendo o Porque- ponto, que eles estão a ser, eu estou a compreender, estão a ser manipulados pela UEFA. Exato. E é verdade, o governo só faz isto para parecer bem à UEFA, porque era uma exigência da UEFA, e isto vai trazer muita economia para o nosso país e para a E para região norte. depois não cair assim, não Para não cair cair mal como visto, uma até porque, bomba nos adeptos, até, porque os adeptos agora veem, claramente, como é UEFA, dão adeptos, mas para nós, que é o campeonato nacional, não dão adeptos. isto são tudo decisões políticas, até porque na Exato. Península Ibérica, Portugal e Espanha está a competir para 2030 ter o europeu, creio, e está contra o Reino Unido. Isto foi mais uma vitória para a candidatura de Portugal e de Espanha. Eu compreendo isso tudo. Mas depois, ao deixar assim muito bem a Champions League a ver cá em Portugal, devia-se de abrir mais público para os estádios, porque é incompreensível o país estar quase praticamente aberto em todos os setores e o futebol ser. Até porque as pessoas pensam, mas no futebol nem toda a gente ganha assim tão bem, os clubes estão para descer, quase certeza que têm dificuldades para pagar os salários aos jogadores. Exato. E com o público era muito mais fácil. Exato. Não sei se queres avançar para a luta pela Europa. Podemos falar, agora já que estamos a falar desses clubes que estão a descer, podemos Ou falar da isso. luta pela Europa, que, na minha opinião, o Nacional está praticamente arrumado nesta discussão. Lutando na manutenção. A luta pela manutenção, sim. Acho que o Nacional está praticamente arrumado nesta discussão. O que é que tu achas? Não, para mim o Nacional desceu. Para mim é dado certo que o Nacional vai descer. O Marítimo, vamos ver, porque o Marítimo agora tem um calendário difícil. Vai jogar agora, certo que é na Madeira, não é fácil jogar na Madeira, mas com o Vitória de Guimarães. O Vitória de Guimarães está a lutar também pela Europa para Pela conseguir a Europa. última vaga na Conference League. E depois vai acabar em Alvalade, vai haver público, vai ser uma festa. O Sporting vai querer coroar os adeptos com uma vitória pelo campeonato e tudo mais, e vão ter os adeptos a apoiá-los. Creio que a última jornada o Marítimo não vai conseguir ganhar nem empatar. Por isso, a vitória, ou pelo menos o empate, creio que é fundamental para o Marítimo nesta. Esse jogo do Marítimo Vitória vai ser muito interessante porque pode ditar coisas tanto na descida como na Na ida à Europa. Conference League. Por isso acho que esse jogo vai ser muito interessante. Depois, Boa Vista e Farense, que também são as duas equipas que estão mais próximas da descida. Olha, o Farense, eu acredito que se calhar ganhem agora o Tondela, porque o Tondela já não tem objetivos, os jogadores podem estar já a pensar numa futura transferência, não sei como é que vai acontecer o mercado para o Tondela. Por isso, os jogadores do Farense podem entrar com uma atitude superior aos jogadores do Tondela, devido ao fim da época em que já não têm objetivos. Mas na última jornada vai jogar aos Açores, não vai ser fácil para o Farense.
o Santa Clara está na luta e tem uma boa equipa, está na luta pela Conference League. Nunca é fácil jogar nos Açores. Vai ser, até creio que eles têm poucas derrotas lá em casa, nos Açores. Sim, também penso. E não vai ser fácil. O Boa Vista vai... Boa Vista vai jogar contra o Portimonense, que também está... Já assegurado, caralho. Acho que não... Não, neste momento está com os mesmos pontos do Marítimo. Mas o Marítimo Portimonense não Sim. vai ser fácil também. Este jogo vai editar muito. Se o Boa Vista consegue pontuar, acredito que consigam se calhar o play-off. Eu creio que o Rio Ave vai ser quem vai ao play-off e o Boa Vista vai se salvar. Eu creio que quem vai descer vai ser o Farense Nacional e o Rio Ave. Ou então o Rio Ave acaba até por descer e o Farense, dependendo de como o Farense faça estes últimos 2 jogos, eu acho que o Boa Vista vai conseguir a manutenção. Sim, vai ficar entre o Rio Ave e o Farense. O Rio Ave vai jogar contra o Porto. O Porto vai ganhar porque vai ganhar já a Champions. Exato. Por isso o Rio Ave vai deixar tudo para a última jornada. Depois com o Nacional. E o Boa Vista ganhando esta jornada fica muito mais próximo da permanência. Mas repara, eu há pouco tempo vi o treinador do Fernando Valente, creio, treinador do Sub-23 do Shakhtar, em que ele falou bem. Na nossa liga, eu acho que creio, só 5 equipas é que têm um saldo positivo de diferença de golos. E depois nós vemos isto tudo, esta luta pela descida, pela manutenção. E percebemos que as equipas sofrem muitos gols e não marcam tanto. Eu creio que isto também tem a ver com a pressão de obterem resultados e não aplicarem o seu modelo de jogo. Mas o Fernando Valente disse, e bem que era assim. Se é uma questão de perder, podemos optar por ou perder à nossa maneira ou por perder na maneira dos outros. Eu acho que vai um pouco ao encontro disso. Se as equipas não conseguem obter os seus resultados, mais vale deixar o treinador trabalhar à sua vontade, porque de facto isto pode enganar e dizer que há uma maior competitividade no nosso campeonato, e ok, eu compreendo. Exato, como a situação do Nacional, por exemplo, do Luís Freire. Do Luís Freire, exatamente. Que jogava um futebol muito mais atrativo com o Manuel Machado. Exato. Mas a direção decidiu despedir o Luís Freire para ir buscar o Manuel Machado para tentar garantir a manutenção, que nem vão conseguir garantir, porque o Manuel Machado chegou e levou 10 golos em 2 jogos. É a realidade. E outra situação que podemos ver também é o Rio Ave, que no início da época esteve a batalhar para ir à Liga Europa, quase que acabou por eliminar o AC Milan. É verdade. E neste momento está para descer, e o Boa Vista, que teve se calhar o 4º maior investimento de todos os clubes na Primeira Liga, e também está para descer, por isso acho que acaba por ser assim. O exemplo do Nacional foi perfeito, o que o Fernando Valente estava a falar, e eu também, que é isso mesmo. O treinador, o Luís Freire, estava com as suas ideias no Nacional, até podia se calhar manter-se, e quando sai a equipa só foi logo 10 gols. Acho que isso foi logo uma prova de que não foi bem mexida a equipa. Depois o presidente do Nacional veio falar que o Manuel Machado mais tempo teriam mantido a manutenção. Eu não creio, porque lá está, os resultados não provam isso. Falar do Miguel Cardoso, foi uma mexida. O Miguel Cardoso como lá está, com o Manuel Machado, parece que é um treinador fetiche desses clubes, tem muitas vitórias ao serviço desses clubes, e se calhar as direções têm mais confiança neles do que num jovem treinador que o Luís Freire, e estava a faltar o nome, é Mário, não sei, mas o do Rio Ave. Eram 2 treinadores jovens. O treinador do Rio Ave até era o campeão sub-19 da Champions League do Futebol Clube do Porto. Pelo Porto. E acho que iam fazer uma boa época, pelo menos relativamente melhor do que acho que estavam a fazer. Porque o nosso campeonato está mais competitivo, ok, numa certa parte, mas para com os grandes não continua assim tão competitivo quanto isso. Lá em baixo continua, porque acho que foi falta de... os grandes acabam por não sentir tanta pressão dos ditos pequenos no confronto direto. E lá em baixo, e agora até na Europa, há uma maior competitividade, mas acho que foi por desleixo das estruturas que não são profissionais. Repara, o Vitória de Guimarães vai para o 4º treinador. Se calhar não vai garantir um lugar na Conference League por causa desta dança de treinadores da direção, que é 4 treinadores numa época. É muito difícil para o balneário. E mudar outra vez o treinador numa fase crucial, em casa, só faltam 2 jogos, não consigo compreender essa decisão. E lá em baixo foi igual. Ainda por cima com o treinador garantido para a próxima época. Exato, como está o Pepa, por isso também não consigo essa situação de Vitória de Guimarães. Faz-me confusão. Até para fora, para os adeptos, demonstra instabilidade, indo para o 4º treinador. Repara, a estrutura é tão importante e a estabilidade, como falámos no Sporting e tudo, em qualquer patamar, seja num patamar superior, intermediário ou inferior. A Bessade e o Tondela são 2 equipas que têm uns plantéis mais ou menos. O Bessade tem um plantel fraquíssimo, mas mantiveram o Petit e o Paco Estrada.
sempre no comando técnico. E olha, o Tondela já está assegurado da época. Meio ali, 12º lugar, pode ganhar mais uns pontinhos, mas está seguro, garantiu a manutenção. A Bessade está a lutar pela Europa, com um plantel completamente abaixo de um plantel do Vitória, do Santa Clara, do Moreirense, do próprio Famalicão, do Gil Vicente. A Bessade é provavelmente o plantel mais fraco da nossa competição, mas com uma estrutura bem competente, como a da Bessade, e com o Petit ao comando técnico, sempre com a segurança da sua direção, conseguiu fazer um excelente trabalho na Bessade este ano. E acho que este é o segredo. Por exemplo, os clubes vindo a olhar para um Santa Clara que também tem uma boa estrutura, para uma Bessade, para um Tondela, e perceber que se calhar são clubes que estão há muito tempo na Primeira Liga, Exato. com O alguma estabilidade. Santa Clara é um excelente exemplo, porque o Santa Clara perdeu o treinador, não porque eles quisessem, mas acho que foi mais uma Sim, questão mesmo do quis sim. próprio Pedro Henriques a querer sair para a Vitória de Guimarães. Uh, e conseguiu escolher o treinador, escolheu bem e conseguiu manter essa estabilidade e ainda está a lutar por um lugar na Conference League. Por isso mostra muito a estabilidade que o clube tem e não se deixou afetar por essa saída a meio da época, que se fosse por ele certamente não haveria saída nenhuma, até porque Pedro Henriques no Santa Clara estava a fazer um excelente trabalho. Depois eu acho que se lhe dessem também mais tempo até no Vitória, se calhar também teria feito um bom trabalho. O problema do Vitória é que tem uma massa adepta muito fervorosa e sempre em cima do clube, e não é fácil para a direção também compreender isso, mas tinham que ter um pulso firme. Falando agora do Santa Clara, como estavas a falar bem da luta, vamos ter esta jornada Bessade Santa Clara, que é um grande jogo e que pode ditar quem é que vai à Conference League entre estes dois e o Vitória. Porque o Vitória lá está, vai ao Marítimo, como falámos, e a Bessade vai jogar com o Santa Clara. São jogos interessantes a acompanhar nesta jornada, porque de facto pode ditar quem é que vai à Conference League. Seria um feito inédito para qualquer destas equipas, Bessade ou Santa Clara. O Vitória, nem tanto, fica abaixo das expectativas. O que é que achas? Eu acho que mesmo se o Vitória acabar por conseguir o lugar na Conference League, acho que foi uma época muito abaixo do que nós estávamos à espera. Mesmo por toda esta situação da instabilidade que se vive no clube, acho que mesmo se a equipa conseguir ir à Conference League, acaba por estar muito abaixo. Agora queria destacar também o trabalho de Vieira ao comando técnico do Famalicão. O treinador que conseguiu. O Famalicão também foi outra das equipas que viveu momentos de instabilidade. O Vieira sendo o terceiro treinador da época, mas acho que o Vieira que vai renovar agora até 2023 com a equipa famalicense, conseguiu dar essa estabilidade e conseguiu meter o Famalicão a jogar um bom futebol, porque jogadores com muita qualidade, eles tinham jogadores com muita qualidade, têm se calhar o quinto melhor plantel da Liga depois do Braga. Acho que o plantel é superior tanto ao da Vitória de Guimarães como ao do Passos de Ferreira, na minha opinião. Sem dúvida, é o quinto melhor plantel em Portugal, é o quinto plantel mais valioso em Portugal, sem sombra de dúvidas. Tem uma direção que investe forte, mas lá está, a estrutura do Famalicão é um negócio diferente. É uma boa estrutura até, mas como são jogadores que são emprestados, não são do clube, depois só servem como um género do clube aluguer para depois fazerem o passe. Sim, eu acho que isso aconteceu esta época, sim, mas esta época eles também já tentaram contratar mais jogadores. Por exemplo, Ivan Jaime é contratado, Sim, o próprio Ugarte também é contratado por valores até astronómicos, quase para aquelas equipas de 3 milhões por um médio de 18 anos, acho que é a idade do Ugarte. Já são valores 19, quase creio. 19 anos, já são valores quase astronómicos para o que nós costumamos ver na nossa liga. Por isso acho que essa Famalicão tem mesmo. Eu queria destacar o trabalho de Vieira, porque de facto ele consegue salvar o Famalicão, que parecia estar condenado à descida quando o Silas assume o comando técnico do Famalicão. Ele tirou o Famalicão dessa zona de descida, assegura a manutenção para o Famalicão e agora pode estar na luta, pode não estar na luta pela Conference League, e o que o Famalicão pode acabar fazendo uma época normal, e do que se esperava no início da época era que o Famalicão lutasse por um lugar na Europa. É de facto extraordinário em pouco tempo que o Ivier conseguiu fazer, e é um trabalho que tenho interesse em acompanhar para o ano do Ivier à frente do Famalicão. Exato. A Bessade, como já tínhamos falado, vai ser um grande jogo, e depois vai jogar no Dragão o último jogo, também vai haver público. O Futebol Clube Porto vai querer coroar o seu público no Dragão com uma vitória. Este jogo é fundamental para a Bessade, frente ao Santa Clara. E depois com o Moreirense também, que também tem uma dança de cadeiras, mas que está relativamente bem na tabela, penso eu. Está a fazer uma época acima do esperado, creio eu.
Vai ter Sim, um jogo difícil com o Sporting de Braga, que está numa má fase e quererá ganhar para voltar ao ritmo. exato. Mas o Moreirense acaba por fazer uma boa época, na minha opinião, depois com a entrada de Vasco Seabra no comando técnico, acho que a equipa acabou por assentar e Vasco Seabra conseguiu fazer melhores resultados do que vinha a fazer no Boa Vista. E acho que foi uma aposta certa da equipa do Moreirense na contratação desse treinador. Vai jogar agora com o Sporting de Braga, depois com o Famalicão, não vai ser fácil a Moreirense assegurar a vaga. Eu quero ir para mim, não sei se é da mesma opinião, o favorito à vaga da Conferência Liga, a última vaga, é o Vitória de Guimarães. Mas com a Bessade ou o Santa Clara podem aparecer se escorregar. Claro, o favorito é o que está lá agora, como nós falávamos na questão do Sporting quando falámos do favorito ao título. Por isso, neste momento o Vitória está com mais 2 pontos que o Moreirense, que o Santa Clara e que o Belenenses Chave, e com mais 4 pontos que o Famalicão, que é a equipa que mais dificilmente vai chegar a esse lugar. Por isso, neste momento, o Vitória Guimarães é o favorito e acho que vão fazer tudo para conseguir chegar à Conference League, para jogar a Conference League, para não fazer esta época ainda pior, ser ainda pior do que está a ser. Olha, Benfica e Porto, e o que podemos esperar no restante da época e no início da próxima época. Olha, posso avançar. O Futebol Clube Porto, creio que vai garantir agora a vaga da Liga dos Campeões. Já não vai haver muito a lutar a esta época. Para o ano, há várias incertezas no Futebol Clube Porto. Quem é que vai ser o treinador? Sérgio Conceição renova? Hoje fala-se, e eu creio que se calhar tem um fundo de verdade nos diários esportivos em Portugal, que Sérgio Conceição está a pensar fazer um ano sabático por todo o desgaste que acumulou nestes anos de Futebol Clube Porto, e sabemos bem que o futebol português desgasta muito os jogadores e os treinadores devido à pressão mediática, a todas as polémicas à volta do futebol, todos os dias que acontecem no nosso futebol. Por isso o Futebol Clube Porto está com o treinador, não sabemos quem irá ser o próximo treinador. Depois creio que vai ter que fazer um mercado forte porque tem várias posições para colmatar se quer voltar a ser campeão e a dominar o futebol português foi habitual nos últimos 15 anos, 20 anos do futebol português. Para mim, o meio campo precisa de algumas contratações para dar maior rotatividade e maior frescor ao meio campo. Avançados, creio que, embora o futebol do Porto tenha Taremi, Tony Martínez, Evan Nilsson, que foi agora convocado à seleção Para perder do Marega. Brasil. Assim, pronto, vai perder Marega, mas fala-se em Ellis, e se o Sérgio Conceição continuasse, até acredito que Ellis juntasse ao Futebol do Porto, porque é um jogador similar nas características de Marega. Mas que falta um matador. O Taremi falha muito. É do género do Seferovic no Benfica. Às vezes faz 2 golos, é irregular, e às vezes falha golos que parece que são cantados à frente da baliza. Precisa de um matador. Depois, acho que tem que renovar o eixo central da defesa. Pepe já não vai para novo, embora seja um grande jogador com qualidade, vai fazer um europeu, mas está a aproximar-se dos 40 anos e precisa de renovar pelo menos um defesa central para começar a ganhar o espírito de futebol do Porto. E também e Diogo Leite. Sendo nas notícias agora que o Diogo Leite ia sair, mas não sei, até todos os mercados vêm essa notícia e ele acaba por não sair, por isso não sei. E depois o Futebol Porto precisa de 2 laterais, no mínimo, um para a direita e outro para a esquerda, porque de facto os laterais do Futebol Porto são uma das fragilidades do clube. Agora Sérgio Conceição até tentou adaptar o João Mário, que até jogou bastante bem. E o próprio Rodrigo Conceição da equipa B também pode fazer a posição de lateral direito. Sim. Mas não o Benfica, eu acho que o Benfica, depois daquele investimento do ano passado de 100 milhões de euros no mercado de verão e mais 7,5 no mercado de inverno, acho que o Benfica se vai conter e tem de se conter mais neste mercado e vai procurar não fazer tantas contratações, e se fizer algumas contratações vão ser por valores bastante mais baixos do que da época passada, e acho que até vão tentar ir também ao mercado mais interno do que ao mercado externo, como já se falou de Lucas Mineiro, por exemplo. Não concordo com isso, porque o primeiro treinador do Sport Lisboa Benfica é o Jorge Jesus. Não acredito que ele aposte muito no mercado interno. Depois creio que o Benfica vai baixar o valor, obviamente não vai investir novamente 100 milhões de euros, mas creio que vai andar entre os 40 e os 60 milhões, que é o habitual do Benfica e do Futebol Clube do Porto. É o habitual do Benfica, mas o Benfica vai aos playoffs da Champions, ainda nem está na Champions, e depois desta época foi... Mas creio que vai investir com o Jorge Jesus, creio que vai investir. Também vai haver saídas.
Destacar no Benfica ainda esta época que o Benfica pode ganhar, conquistar um título e ainda poder conquistar o segundo título, que é a Supertaça depois, que ainda é referente a esta época. Se ganhar a Taça de Portugal, ainda pode ir à Supertaça com o Sporting Clube Portugal. Em termos monetários, a Taça de Portugal pouco dá. Não dá nada. A taça, é preciso dizer que a época do Benfica é humilhante para a direção do Sporting do Benfica, é humilhante para o treinador que gabou-se várias vezes que aqui ia colocar aqui para jogar o triplo e contratou jogadores internacionais brasileiros. E agora o Benfica teve Everton e Lucas Veríssimo chamados à seleção do Brasil, que é uma das melhores seleções do mundo, se não propriamente a melhor e que é sempre favorita a ganhar o Mundial. A melhor é esticar. Depende, mas é das melhores. Se não for a melhor, anda perto ao nível da França, da Bélgica. Acho que é esticar. Mas pronto, a época do Benfica é marcada pela irregularidade e pelo show-off do Jorge Jesus, que já é habitual e que entusiasma os adeptos, mas quando corre mal é preciso alguém dar a cara, e no Benfica a direção não tem dado a cara, irritando e desgastando cada vez mais a relação direção-adeptos. E na manhã no derby, antes do derby, vai haver uma manifestação do Abdica Vieira e do Rua Vieira, dois movimentos contra a direção do Benfica, às 3 horas no Estádio da Luz. Depois dizer que o Benfica vai sofrer muito nesta nova época. Porquê? Vai ter uma pré-época curtíssima, porque em agosto, logo no início de agosto, tem que jogar a terceira pré-eliminatória e play-off da Liga dos Campeões. E é fundamental para o Benfica entrar na Liga dos Campeões. Depois vai haver o Europeu. Alguns jogadores vão estar presentes no Europeu, quase nem vão ter férias. Vai ser muito curta a época. Entre o fim do Europeu e o início da pré-época do Benfica vai ser, creio, uma semana e meia, 2 semanas. Novamente, mais uma época em que os jogadores vão estar desgastadíssimos. Depois, a presidência do Benfica. Como o Sporting já terminou há alguns anos, o Benfica está a entrar num patamar que já vai para o 4º ano consecutivo, em que tem um claro desgaste entre adeptos e direção, em que os adeptos não apoiam a direção, e isso nota-se muito para o balneário, e os jogadores sentem também essa falta de união no clube. Depois a política de contratações foi, como tu falaste, há muitas dúvidas. Será que o Benfica vai baixar o valor para os valores anormais de 40 a 60 milhões, colmatando algumas lacunas que o plantel tem, como o lateral direito, como o lateral esquerdo suplente, como um médio, como um avançado mais matador, não Seferovic? Quem é que vai sair do plantel? Porque o Benfica vai ter que vender. Ainda vem Rodrigo Pinho. Ainda vem Rodrigo Pinho como avançado. Rodrigo Pinho já está certo. Falta ao Benfica também. Há muita indecisão no Benfica ainda. Não sabemos quem é que vai contratar. Se lá está, vai ser como bem nas notícias. Vai apostar no mercado interno. Se vai apostar outra vez no mercado com jogadores de experiência. Há muitas dúvidas à volta do Benfica para o início da próxima época. Não vai ser fácil. Depois desta época do Benfica, acaba por ser uma época, como tu dizes, de muita dúvida para o que se avizinha, porque o Benfica vive neste momento uma instabilidade. O mérito do Luís Filipe Vieira foi quando entra no Benfica. O Benfica está muito mal, os adeptos já não estão habituados a ganhar, e voltou a trazer essa habituação com o tetracampeonato e com uma conquista de um ano sim, um ano não com o Futebol Clube do Porto, e nos últimos 10 anos acabou com a hegemonia do Futebol Clube do Porto. O Futebol Porto ganhando 5 campeonatos, o Benfica 5, dividem a hegemonia do futebol português. O problema é que já é o terceiro ano consecutivo que o Benfica não ganha nada, e depois com as polémicas sempre à volta do presidente do Benfica, em que envolve o emblema do Benfica, o nome do Benfica. Há um desgaste entre os adeptos e a direção, em que sistematicamente. Mas eu não percebo que haja esse desgaste. Então, se o Benfica houve eleições ainda esta época e o Luís Filipe Vieira foi eleito novamente, mas repara que se reparar esse desgaste não é assim tão acentuado, então. Não, é acentuado porque quem se faz ouvir é os movimentos Abdica Vieira, Rua Vieira, o movimento pelo Benfica, que foi candidato com João Neuro Lopes à presidência do Benfica, e o voto em Luís Filipe Vieira foi de um voto de uma faixa etária já mais madura, que vale muitos votos, porque, tal como no Sporting, no Futebol Clube do Porto é o único que, a meu ver bem, que o voto é um por sócio, não há um sócio que valha mais do que outro. Mas no Benfica há o sistema de um voto, 5 votos, 20 votos. E os 20 votos caíram muito mais em Luís Filipe Vieira. E depois foi um voto silencioso, era um voto que não se ouvia nas ruas, foram votaram em Luís Filipe Vieira, não havia esse movimento de apoio a Luís Filipe Vieira. Mas com o passar do tempo, com esta época humilhante para o Benfica, porque foi humilhante, logo no início da pré-época falou-se em Cavani, e depois ficou aquele lá, Tazão de Cavani, a gozar com os adeptos do Benfica. Isso foi uma machadada muito forte nos adeptos do Benfica, em que lá está. E depois o Luís Filipe não tem uma comunicação forte, tem uma comunicação fraca, de bem dizer que não quis dar Edinson Cavani porque não quis ir a Ibiza buscar. Isso, lá está, parece estar a gozar com a cara dos adeptos. Quem é que não quer Edinson Cavani? Não cola nos adeptos do Benfica. Depois vem buscar Jorge Jesus. Embora eu adoro muito Jorge Jesus, para mim é dos melhores treinadores europeus, mas há muita gente do Benfica que não queria o regresso de Jorge Jesus pelo que aconteceu quando foi para o Sporting Clube Portugal e toda a guerra jurídica entre o Benfica e Jorge Jesus.
mas voltou e puxou dos galões, como é habitual Jorge Jesus, e era campeão da América, em que disse que ia jogar o triplo e tudo mais. Não aconteceu. O Benfica fez uma época humilhante, perdeu frente ao PAOK, com um gol de Zivkovic que foi dispensado por Jorge Jesus. Foi, de facto, E essa vergonhoso. eliminação acho que acabou por ditar o resto da época do Benfica. Porque devido a essa eliminação, o Benfica teve de ter um encaixe financeiro significativo e acabou por vender Rubén Dias ao Manchester City. Claramente. E Ruben Dias, Que nota-se, era é o claramente melhor o jogador do pilar- Manchester City. que era claramente o pilar da defesa do Benfica e agora neste momento é um jogador preponderante no City, que é campeão inglês e está na final da Champions League. Para ver se o Ruben Dias está nomeado para ser o melhor jogador da Premier League e o melhor jogador do Manchester City. Para ter-se uma noção do quão é a importância de Ruben Dias no Em Inglaterra já se fala do Abalador, por isso da bola em Inglaterra já falam que merece a bola tal como Van Dijk, é verdade. nada é impossível. Porque é um jogador, além da sua qualidade técnica enquanto defesa, traz uma liderança muito importante, comunicação dentro do campo, é a voz do treinador dentro do campo. E isso o Pep Guardiola já o disse várias vezes, é muito importante. É um líder nato. É um líder, é uma liderança nata. E depois, lá está, isso tudo correu mal, depois o Covid veio, e é certo que o Benfica teve um período muito grave do Covid, com toda a sua estrutura, direção, balneário e treinador, é verdade, mas isso não justifica tudo. Pode justificar 3 semanas de facto, a equipa não esteve bem, pode justificar mais 2 semanas de recuperação, ok, um mês. Mas a verdade é, pronto, e aqui eu tenho que concordar com o Jorge Jesus. Depois do Covid, em que o Benfica acaba muito mal a primeira época, o Benfica vai acabar a segunda volta, se ganhar estes 2 últimos jogos, a equipa que mais pontos fez na segunda volta. E ok, pode ter um fundo de razão, pronto, ok, é verdade, os números confirmam o que ele diz, que o Covid teve um impacto. Mas o Covid teve um impacto em janeiro, não teve um impacto em agosto, quando é eliminado com o PAOK, quando perde em dezembro com o Futebol Clube do Porto na Supertaça, esse impacto não teve depois. Eu acho que o Covid teve impacto em todas as equipas. No Benfica teve mais, mas teve o impacto. Lá está o Sporting. Então, o Sporting teve no início da época, acabou eliminado da Liga Europa. E lá está, e justifica o que é um insucesso do mês de agosto do Sporting, ou de setembro, ok? Justifica, mas sim, lá para frente, eu não vi, por exemplo, o Rubén Amorim dar a desculpa da Covid, como o Jorge Jesus deu inúmeras vezes. A derrota contra o Gil Vicente não foi por causa do Covid. Mas é diferente, foram situações diferentes. Mas lá está, foi uma política também que os adeptos não comeram, essa comunicação do Benfica, de Jorge Jesus e Luís Filipe, não comeram, os adeptos não aceitam essa justificação e, naturalmente, não é justificação aceitável para um insucesso. E, para mim, os clubes têm que fazer sempre a retrospectiva, têm que olhar para dentro. E Luís Filipe, Rui Costa na altura Tiago Pinto, que depois saiu para a Roma, e Jorge Jesus têm que se sentar à mesa e perceber o que é que correu mal. E se calhar pensar que correu mal foi nas contratações. E se calhar até olhar para o departamento de scouting do Benfica e perceber se onde é que se errou na prospecção de Darwin Núñez. E se calhar pensar que foi o psicológico de Darwin Núñez que não aguentou e que não soube lidar com a pressão de jogar num clube como o Benfica, em que foi abaixo. Se calhar olhar e pensar que Everton Cebolinha, e aqui já tem que ser culpa de Jorge Jesus, não encaixa muito bem no seu modelo tático. Eu acho que é mais isso. Acho que contrataram muitos jogadores por nome e não por características que o Jorge Jesus iria precisar. Tem que olhar para dentro. E é algo que parece que o Benfica não olha para isso, não consegue reconhecer esses erros. Se calhar o Luís Filipe não consegue errar que gastou 100 milhões para ganhar as eleições e correu-lhe mal. Aliás, o Luís Filipe tem declarações. A ele correu-lhe bem, ganhou as eleições. Não, mas acaba-lhe por correr mal, tem muita coisa. E o Luís Filipe tem declarações, que era em 2015 ou 2016, que diz que podia, se ele se quisesse ser demagogo, vinha para umas eleições do Benfica, dizia que gastava 100 milhões de euros, depois aquilo corria mal e queria ver o que é que ia acontecer. Pois, se calhar virou mesmo o demagogo ele, porque gastou 100 milhões em ano de eleições e correu mal e agora não se sabe como é que o Benfica está. Acho que fundamentalmente é isto a época do Benfica do Futebol Clube do Porto. Acho que podemos passar para o 5. Para o melhor 5. Eu começo com o Guardião, onde meti um jogador específico, exatamente do Benfica, Elton Leite, que fez uma grande exibição, na minha opinião. Para mim também Elton Leite fez uma grande exibição. O Benfica acaba por ganhar na Madeira por 3 bolas a 1, mas de facto, se o Elton Leite não tem lá as defesas importantíssimas que tem, o Benfica iria para o intervalo a perder o resultado por mais do que um golo e iria ser muito complicado para o Benfica dar a volta ao resultado. Muralha, eu meti o Palhinha, que neste jogo foi mais uma vez uma muralha do Sporting. Não falando só da defesa de 5, como nós falámos aqui, até da Adam, eu acho que Palhinha foi ali um dos pilares, ou se não o maior pilar, junto com Coates, daquela estabilidade defensiva do Sporting, porque acaba por ser ali
um tanque ali no meio campo do Sporting em que quase nada passa por lá. É um jogador que destrói tudo. A Muralha, eu quis dar mérito agora a um jogador que está na luta pela Europa, que falámos aqui hoje, que é o Santa Clara, e o Fábio Cardoso. Acho que esteve bem no jogo que fez. E acho que foi a Muralha no jogo do Santa Clara. Maestro. Olha, Maestro, eu fui no... Aqui confesso que tive algumas dificuldades em escolher um maestro, porque acho que há falta de maestro no nosso campeonato, mas nesta jornada escolhi o Bruno Costa e pelo jogo que fez pelo Passos Ferreira, e que para mim é o maestro da equipa do Passos Ferreira, como já disse anteriormente. Eu no Maestro escolhi exatamente como tu, Bruno Costa, porque acho que sim, foi o Maestro do Paços de Ferreira até ao longo da temporada, ali no meio campo No com nosso os campeonato marcas. acho que é consensual, há poucos, com uma característica como nós digamos que é um verdadeiro maestro no meio campo da equipa, e Bruno Costa é dos poucos que há em Portugal, a meu ver. Mágico. Fui para o Otávio, que acho que o Otávio fez... O Otávio é muito bom em encontrar espaço, tem uma visão de jogo muito boa, e a característica dos jogadores brasileiros é a visão de jogo deles, e quando encontrar espaço ou a criar espaço, e acho que o Otávio nisso é fundamental na equipa do Futebol do Porto, encontrar o espaço, a criar o espaço para os seus colegas da equipa. No Mágico eu escolhi Luís Dias, que é sul-americano, não é brasileiro, mas o homem tem samba nos pés, por isso acho que é o Mágico desta jornada. Bem, Matador, foi no Taremi, fez 2 golos, e lá está. É como Seferovic para mim, é um jogador irregular, tanto pode ser um matador numa jornada, como na jornada a seguir falha 2 golos. Nesta acabou por marcar 2 golos e merece o título de matador da jornada. Matador eu pus, acho que é óbvio escolher o Gonçalo Ramos, porque entrou, fez 2 golos, deu a vitória ao Benfica, o menino da formação, que às vezes acaba por ser posto de lado pelo Jorge Jesus. Eu acho que agora deu uma chapada de luva branca ao treinador português que aposta pouco nele, e agora o Gonçalo Ramos entrou e acabou por marcar 2 golos. Olha, e fechamos assim o nosso podcast de hoje com a rubrica Melhor 5. Fiquem bem, vemos no próximo episódio.